De trader para trader. Seja um market maker. Você me mandou uma mensagem para lembrar, né? Monte Carlo, não era isso? Foi. É isso aqui, ó. Essa história do 1 para 1 é por causa disso aqui, ó. Eita, deixa eu carregar aqui, tá? Estratégia de Monte Carlo. Eu já vi isso aí, mas vamos ver se é o que eu estou pensando mesmo. O que é que a gente tem aqui? A gente tem aqui uma planilha que ela simula aqui do lado direito 100 trades e do lado esquerdo 500 trades. E aqui ele dá o gráfico de performance desses trades. E em cima do lado esquerdo, a gente tem os parâmetros, que nesse caso aqui eu deixo para quem opera um contrato num índice futuro. Que você pode usar R$4.000 para operar um contrato do índice futuro. Aí eu acho que com esse valor você consegue operar na paz. E aqui foram os valores que eu estava testando para mostrar aqui para vocês. Que é, por exemplo, se você for lá no Storm, nos últimos vídeos dele, tem lá ele falando lá, operando com 50 mil, sei lá o que, sei lá o que. Esse resultado aqui, eu peguei dele. Ele está acertando 51% dos trades e está com payoff de 1,16. Uma coisa que todo mundo que quer operar no mercado financeiro precisa saber, ele precisa começar por isso, que é uma única regra. Eu vou até escrever aqui, ó. Essa única regra. Você tem que entender sobre conta, sobre matemática e de risco. Nunca arrisque mais que 4% do seu capital de trade por operação. Por quê que eu estou afirmando isso? Você vê, tem um autor chamado Van Tarp, ele faz um cálculo de SQN. Ele é um dos maiores especialistas em gestão de risco. Aí você vê um monte de gente falando merda aí no YouTube, dizendo, gestão de risco é colocar 3 de alvo e 1 de risco, e aí no final fecha as contas. Não fecha as contas não, porque você está desconsiderando a probabilidade. Não adianta você colocar 3 para 1 se você está desconsiderando a probabilidade. Você tem que levar em consideração muito mais coisa que isso. Mas a principal é essa aqui, ó. Nunca arrisque mais de 4% do capital por trade. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Vocês estão vendo esse operacional aqui? Ele acerta 51% das vezes e o payoff está de 1,2, 1,16 está aqui. Vamos dizer que o cara está aqui arriscando 2% do capital. Olha como fica a curva. Ele está arriscando, peraí, quanto? 1%? Acho que não atualizou. 2% do capital por trade. 2% do capital por trade. Olha como a curva está linda. Linda, né, cara? E olha lá, eu acerto mais da metade. E meu risco-retorno é positivo. É 1,16. É igual lá do Storm, tá? Vão arriscar 1% do capital por trade. Olha a curva como vai ficar. A curva é essa daqui, ó. Tá vendo? A curva tá com inclinação legal, ó. 3% do capital por trade. Olha, vocês estão vendo? Esse é um operacional. Para que serve o Monte Carlo? Serve para você colocar a sua probabilidade, que é a sua taxa de acerto, né? O seu payoff e o tamanho da posição por trade. É para isso que serve o Monte Carlo. Aí ele pega esse resultado, simula em 100 trades, 500 trades, e você descobre se esse seu operacional ele é lucrativo ou não. Para quem já passeou bastante em cassino, sabe disso. Isso, tá vendo? Então, alguma dúvida que esse operacional aqui, de 51% de taxa de acerto e 1,16 é lucrativo? Olha a curva como é que tá, vocês estão vendo? E se você pôr 0,5? E se pôr 5 ali? Não, a gente vai botar. Passou dos 4, 5, 6, não, 7. Eu tô botando 4 porque no 4% ainda tem a questão emocional. Entendi, E aí eu tô embutindo dentro da questão emocional. Aí não é um ponto de inflexão total, né? De ganho para perda. Não é tão binário. Não é não. Isso é um valor que eu estou estipulando aqui, que seria o máximo que eu coloco para você fazer, para você se desenvolver como operador. Agora imagina se tu arrisca 15% do capital por trade, nesse mesmo operacional. Espera.
Não, ficou 4, ó. Sai. Tá 4 ainda. 15%. O que aconteceu com tua curva? Nossa. Tu quebrou a conta. E eu nunca vi ninguém falando isso no YouTube. Isso é muito importante, cara. Isso é a coisa mais importante que tem no qualquer operador. Você nunca pode arriscar. Diga, tu tá vendo isso aqui? Olha isso. O cara tava com uma conta de 4 mil, chegou a ter 3 milhões, tá vendo? E depois tá parecendo aquele Bitcoin 2017, né, cara? Eu tô separando aqui o minuto da live para eu fazer um corte disso aqui depois. Eu achei muito massa. Tudo bem. Vocês estão vendo isso? Então, isso separar aqui... um vídeo mostrando exatamente essa questão dos 4, dos 3, até os 4%, e depois você passando a dar uma de vida louca aí, né? Olha só. Tá vendo só? Vocês já ouviram falar disso aqui? Alguém já ensinou isso para vocês? Aqui arriscando 12% do capital por trade, ó. Quebrei a conta. Vocês já viram isso em algum lugar? Não, a gente vê muito de gerenciamento de risco, né? Mas, assim, você está colocando isso numa curva visualmente para o pessoal entender. Tá vendo? Aí chega o cara, coloca R$100 na conta e quer operar um contrato. Aí, meu amigo, não tem condição, não dá, porra. Eu acho que tem pouco conteúdo no Brasil falando sobre gestão de risco e essas coisas. Eu acho que deveria ter mais, né? Talvez aqui normalmente o gerenciamento uma live o pessoal faz diário de trade, não sei o quê, mas, poxa, calcula o stop de algumas maneiras. O gerenciamento fica muito mais no stop do que no percentual da tua mão de trade que você usa, que eu acho que é muito interessante isso, pelo fato de que a tua mão de trade normalmente não é a tua mão total. Então, às vezes o cara fala, poxa, mas tenho meu PL é tanto, eu vou arriscar aqui, mas não é a tua mão de trade. Para você poder fazer dinheiro com trade, você tem que ter uma mão de trade e não usar o teu PL todo para ser o trade, né? Então, quando você, por exemplo, se você está falando R$4 mil, só que se o PL do cara, vamos supor, é 100 e ele pega 40 mil para fazer trade, ele vai se machucar mais, certo? Ou eu estou viajando, porque a gente está falando de uma mão de trade. E você colocando você ajustando isso na mão de trade, não no PL total, né? Isso, é na mão. É o quanto que você arrisca por operação. Por operação, exato. Tá vendo? Então, isso aqui era só o que eu queria passar para vocês. Aqui a gente consegue observar que esse operacional com 51% de taxa de acerto e 1,2 payoff, ele é lucrativo. Vocês estão vendo aqui, ó, arriscando 3% do capital. Mas se você erra no tamanho da mão, aí você quebra a conta. E isso aí tem que ser passado. Você não pode viver num lugar sem ensinar isso. Olha, aqui eu arrisquei 15%, ó. Tá vendo, ó? Cara, não chegou a quebrar, ó. Não, quebrou sim, quebrou antes, ó. 14%. Aí não dá. Como é que o cara vai sobreviver num jeito desse? Não tem condição. Então, isso aqui é a regra mais importante que todo operador que vai iniciar, ele precisa ter em mente. De trader para trader, seja um market maker.